Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos aos estúdios do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Estamos batendo a porta da alta temporada de Campos do Jordão, a alta temporada da Serra da Mantiqueira. Você que não conhece ainda as belezas de Campos do Jordão, de São Bento do Sapucaí, de Santo Antônio do Pinhal, suba a serra, venha correndo, porque nós estamos aqui de braços abertos para receber vocês aí, altos restaurantes, pousadas, hotéis. Eu estou fazendo essa propaganda da cidade, tribuneiros e tribuneiras, você que está aí do outro lado, aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e não estou cobrando absolutamente nada por isso. Ninguém fez um Pix ainda. Estou tentando ainda, né? Eu vou lembrando aí as nossas autoridades. Pô, o cara tá falando bem pra caramba. Brincadeira. Realmente, as cidades daqui, da Serra da Mantiqueira, Taubaté, São José dos Campos também, a região toda do Vale do Paraíba, né? Litoral Norte, né? São perfeitos para que você possa passar, assim, bons momentos. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, tem lá os shorts do YouTube, tem cortes maravilhosos. Estamos recebendo aí na terceira temporada do TribunaCast, né? E obrigado você, audiência, por nos aturar aqui. Do outro lado, estamos aqui com muitos convidados bacanas, receberemos muitos convidados muito legais aqui, uma verdadeira aula. E a gente gosta de saber da vida de todo mundo, né? A gente gosta de perrengue, de treta e saber polêmica e saber da vida de todo mundo aqui, tribuneiros. E tenho certeza que você do outro lado também está gostando. A nossa audiência, o nosso muito obrigado mais uma vez, né, por estarmos aqui apresentando mais um programa do TribunaCast. Hoje na mesa, eu, né, Sérgio Cardoso, que vos fala. Aquele jornalista chato, aquele cara da tribuna, aquele cara que fala bastante, junto com o nosso Cata Preta, o nosso técnico e, em especial, o nosso convidado, né, que veio aí. Agora ele está em Taubaté e você vai saber por quê, né? Veio aqui e nos dar aí a graça, que aceitou o nosso convite prontamente para estar aqui hoje no estúdio do TribunaCast, para nós falarmos temas extremamente importantes para toda a sociedade. Estamos aqui hoje com o nosso delegado, doutor Fernando Schmidt de Paula, ele que assumiu recentemente aí a delegacia seccional de Taubaté, que abrange várias cidades, que ele vai nos explicar aqui como é que é tudo isso, e vamos saber um pouquinho dele aqui no TribunaCast. Tudo bem, doutor? Prazer enorme te receber, doutor. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho. Sérgio Cardoso, TribunaCast. Então, meu abraço, meu cumprimento a todos os tribuneiros e todos aqueles aqui do Vale do Paraíba, em especial esses que estão aqui no Alto da Serra. De fato, a cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão. Você não sabe a alegria que eu tenho de trabalhar nessa região histórica e importante, econômica e culturalmente para o Brasil. E que esse ano nós estamos aí, Campos do Jordão, nós estamos comemorando aqui o aniversário de 151 anos dessa cidade, assim, que todos vêm para cá, bebem dessa água e ama verdadeiramente a cidade. E não só ela, como eu citei aqui, doutor, Santo Antônio, São Bento, tem tanta cidade bonita, é a Serra da Mantiqueira, né? É muito bacana. Muito obrigado mesmo por sua presença, uma honra para todos nós aqui da equipe do TribunaCast, nossos tribuneiros, vamos fazer uma linha do tempo aqui, nossos tribuneiros e tribuneiras, para que possam conhecer o doutor Fernando, né? Como é que está? Recentemente mesmo assumiu a seccional de Taubaté? É isso aí. Na metade do mês de março, fomos designados pelo delegado-geral de polícia, doutor Arthur Dian, para essa missão importantíssima, que é atuar aqui no Vale, em 10 cidades da seccional de Taubaté. Então, nós viemos de São Paulo, nossa história na Polícia Civil já tem 31 anos, já trabalhei em várias seccionais do DECAP e do DEMACRO. O que é isso, né? DECAP é a capital, DEMACRO é a Grande São Paulo. E também trabalhei em departamentos especializados, como o Departamento de Inteligência, Departamento de Proteção à Cidadania, e também trabalhei na Corregedoria. Ou seja, eu tenho
tempero, né? Todas as frentes ali. E isso é a coisa mais bonita da carreira do delegado de polícia. Poder trabalhar em vários lugares diferentes, cada um com a sua característica, cada um com a sua importância, mas com as suas peculiaridades próprias. Então, o delegado ele tem que se adaptar, tem que estudar sempre. Ele tem que se preocupar com o serviço que ele presta para o público interno e externo, porque é uma carreira bicentenária. Muitas pessoas não sabem. Mas a carreira do delegado de polícia no Brasil, ela é desde 1808, quando a família real portuguesa veio para cá. Desde então, nós temos a polícia no Brasil. E no estado de São Paulo, o delegado de polícia de carreira existe desde 1905. Opa. Então, há 200 anos no Brasil e no estado de São Paulo, como carreira, da forma como existe até hoje, mais de 100 anos. Ou seja, é uma coisa muito importante. Então, é um motivo de muito orgulho para mim exercer esse cargo já há 31 anos e ter essa experiência de trabalhar em tanto lugar bacana. E agora eu estou aqui, na região de Taubaté. E além de... iniciou a carreira em Santo André. Santo André é ABC, né? É isso aí. Eu sou de lá. Então, de lá do ABC? Sou do ABC, sou natural de São Caetano do Sul. Opa, que cidade boa. É uma cidade maravilhosa, que eu gosto muito, minha família mora lá. E eu acho muito bonita a minha região de origem. Mas eu sou um cara do estado de São Paulo. Já trabalhei em tanto lugar, eu conheço muito bem o estado de São Paulo. A minha última lotação, que foi a Corregedoria Geral, ela tinha como atribuição atuar em todo o estado de São Paulo, menos na capital. Então, por obrigação, eu visitava 2 vezes por ano todas as nossas unidades. Então, eu tive o prazer de conhecer essa região também. São José dos Campos tem uma unidade da Corregedoria Geral e eu vinha para cá 2 vezes por ano. Então, eu conheço as cidades daqui, primeiro por causa do trabalho, que vem muita coisa para nós, como documentação, e também pessoalmente 2 vezes que eu vinha fazer auditoria, que nós chamamos de correição. Isso auxilia bastante agora na nova missão. Não tenha dúvida. Já vim para cá já conhecendo a região, conhecendo os índices, conhecendo os policiais, já sabendo que são valorosos policiais, que trabalham muito bem, que não tem medo da bandidagem, que vão para cima, e eu fico muito feliz com isso. Nesses 15 dias que eu estou aqui, Sérgio, dezenas de operações, quase 50 mandados de busca foram cumpridos. Aí vai falar assim... Em 15 dias? Então, mas não é mérito meu. Sim. É mérito dos policiais que trabalham aqui, que vão para cima e prendem mesmo, e as pessoas ficam presas, viu? Isso é importante, viu? Porque nós tivemos aqui com o delegado... Hélio Bressan. Nosso amigo, hein? Né? Nosso amigo, irmãozão. E aí ele já estava falando justamente aí, depois eu vou querer saber da sua opinião aí. Nós falamos sobre justamente os 10 anos de audiência de custódia, né? Ah, tá bom. Então foi um show aqui para a gente falar da audiência. E é bom dizer isso, frisar bem. Estão presos, são presos. Sim. Né? Criminosos perigosos não são soltos pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é nosso parceiro no sistema de justiça criminal. Juiz, promotor, delegado e até os advogados atuam em conjunto no sistema. Ninguém tem interesse em proteger bandido. Muito pelo contrário, bandido é nocivo, tem que ser tirado de circulação segundo a lei. E os perigosos ficam. Quem que o juiz solta? Aquele que não causa muito perigo para a sociedade. Claro que causa um dissabor, claro que causa um incômodo, mas a gente tem que saber separar o joio do trigo, separar o bom do ruim, daquele péssimo, do terrível. Então, esse não vai ser solto. Agora, às vezes, é um bandidinho. Eu ia deixar para depois, Tribunê, mas adorei agora a aula do nosso... Que é professor também. Professor... Onde é o professor? Já dou aula há muito tempo. Metodista. Na academia já dou aula desde 2004 e na universidade desde 1999. E qual universidade? Agora na Universidade Metodista de São Paulo. Né? Fantástica faculdade. Que onde sou coordenador do curso de Direito, com muito prazer. Que maravilha. Parabéns, doutor. Mas aí eu não vou deixar para depois, não. Pode perguntar o que você quiser. 10 anos de audiência de custódia. Tá falando aí, o senhor está falando de... Não, realmente, eu vejo que esse aparato, eu não sei como dizer tecnicamente, ou esse sistema, ou a audiência de custódia, foi justamente aí para tentar, digamos aí, separar o joio do trigo. É isso aí. Né, de alguma maneira. Né? Ou seja, o assaltante de galinha
não daria para colocar junto com Exato. os caras de alta periculosidade, É aquela coisa toda. E aí também tem toda uma questão de desafogamento do sistema carcerário, né? Penso que seja dessa forma. E é valoroso mesmo o trabalho da justiça, da polícia, né? Nós somos aqui legalistas, nós apoiamos a polícia, a instituição. Temos, por exemplo, aqui o nosso querido Luiz Geraldo, que é o delegado de polícia aqui da região Campos do Jordão, São Bento, né, e Santo Antônio. Então, nós somos muito parceiros dele e é notório o trabalho que ele desenvolve aqui na região, nas cidades vizinhas, né? Ele, obviamente, não sozinho, junto com equipes, junto com o trabalho integrado também com a Polícia Militar, com a GCM. Então, eles desenvolvem um trabalho de muita excelência, né? Essa é uma opinião aqui de uma pessoa que acompanha em loco todo o trabalho que ele desenvolve desde quando ele chegou. Pena que ele é botafoguense, né? Ele está feliz porque ganhou aí o ano passado, mas é botafoguense, mas tudo bem, doutor. A gente até apoia um pouco o Botafogo, embora o meu time perde muito pro seu, que é o Palmeiras. A gente tá meio complicado aí. Mas voltando à questão da audiência de custódia. Então, penso que tenha sido implantado para essas questões. Quando nós estivemos aqui com o doutor Hélio Bressan, né, eu questionei ou indaguei aí ao sistema, né, dizendo que eu achava muito falho, que, na verdade, estava se soltando bandidos de alta periculosidade, né? Citamos alguns traficantes que saíram pela porta da frente, né, e não voltaram. Citamos, inclusive, doutor, e eu não vou aqui falar o nome, vocês mesmos já sabem aí, de ministros dizendo que a polícia prende mal. E isso foi, assim, terrível você saber que um ministro, entendeu? Que é o Lewandowski. Eu digo aqui, o Lewandowski, ministro, disse que a polícia prende mal. Aí eu chego à conclusão que a justiça solta demais. Esse é um ponto particular. Então, eu indaguei o sistema aqui com o Hélio Bressan, né? E, na sua opinião, a audiência de custódia, 10 anos, prende mais do que solta? Vamos lá. A audiência de custódia é uma construção do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que nós temos vigente, porque o Brasil é signatário. Então, tudo que se refira a direitos humanos, o Brasil é obrigado a cumprir, porque o Brasil assinou um pacto internacional e aqui entre nós valorizamos os direitos humanos. Aquele que comete crime não perde a sua condição de ser humano. Ele perde a sua condição de ser um ser humano livre e vai responder por aquilo que ele cometeu. E a audiência de custódia prevista no Pacto São José da Costa Rica tinha no delegado de polícia a autoridade para dizer se a pessoa permanecia presa ou não. Até que, há 10 anos atrás, foi internalizada uma interpretação de que um juiz deveria fazer esse papel. E desde então isso aconteceu. Quando era o delegado, 100% ficava preso. Porque era uma ideia institucional de que se devia manter preso pessoas que foram autuadas em flagrante, se comunicava ao juiz e, se fosse o caso, numa prisão ilegal, se relaxava a prisão ou se conferia àqueles que tinham direito liberdade provisória para responder o processo em liberdade. Hoje se passa perante um juiz numa audiência em 24 horas para que o juiz analise as circunstâncias da prisão, se houve ou não excesso, e eu já antecipo, são mínimos os excessos constatados nas audiências de custódia, porque os policiais trabalham muito bem, policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais penais, guarda municipal, trabalham muito bem, são muito bem treinados, por isso o volume enorme de prisões que nós temos no Brasil, mas o juiz faz seu papel, junto com o promotor, junto com o advogado, porque o sistema é composto dessas pessoas, desses protagonistas. E vez ou outra, sim, as pessoas são soltas, vez ou outra existe algum tipo de relaxamento, mas não é a regra. A regra é a pessoa ser mantida presa, sobretudo os perigosos. Então, a audiência de custódia é algo a mais com o qual nós temos que lidar no nosso dia a dia.
no trabalho de combate, de repressão à criminalidade. Mas isso não causa para o policial nenhum temor, nenhuma insegurança, nenhum problema. Vai continuar trabalhando. E nenhum fator de desmotivação. Jamais. Né? Assim, porque a gente ouve muito isso, né? A polícia prende, a justiça solta. Isso é um ditado popular, né? Popular, né? Mas isso, então, não é caracterizado. Isso não é o fato. Né? Então, mas e o senhor acha que precisa se complementar esse sistema de audiência de custódia? Tá bom assim? O que acontece, Sérgio? O Brasil, por ser um país moderno, um país que cumpre aquilo que assina em nível internacional na defesa dos direitos humanos, ele já traz uma realidade. Qual é? Prisão é exceção. Prisão não é regra. Isso todo estudante de direito sabe. Que a prisão é a última ferramenta de que a sociedade organizada tem de controlar um ser humano. Então, a prisão ela deve ser reservada para quem é violento, para quem é perigoso, para quem é pernicioso, para quem é incorrigível, reincidente. Mas ela não pode ser a regra para o primário. Ela não pode ser a regra para aquele que é surpreendido na sua primeira oportunidade, cometeu um delito simples, sem violência. Nós estamos falando do furto aqui. Sim. Nós estamos falando de coisas sem violência, sem grave ameaça. Claro. Porque o violento tem que ficar preso. Agora, para essas coisas menores, é possível se imaginar responder o processo em liberdade, quando for a primeira vez. Mas para a segunda vez, não. Essa é a nossa opinião. A restrição da liberdade deve acontecer para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei, para que no final do processo o juiz possa, né, determinar que se cumpra a pena e ele esteja lá para isso. O que adianta depois que o juiz condenou, o cara sumiu? Ou no curso do processo ele some? Isso é muito comum. Então existem ajustes necessários a serem feitos, sim, mas nós não podemos esquecer a nossa vocação humanista, que é o sistema de justiça brasileiro, é humanista. Ele não é um sistema medieval. Muito pelo contrário, é moderno. Ele é até copiado por outros países. Então nós temos que nos orgulhar do nosso sistema. Temos que nos orgulhar dos delegados, dos juízes, dos promotores, dos advogados que nós temos para fazer o sistema funcionar e evitar que um inocente seja punido. Isso é uma máxima antiga também. Muito melhor 99 culpados soltos do que um inocente preso. Esse é o sistema. E ele tem que ser assim para nos proteger. Porque o Estado, desde Leviatã, naquela obra de Thomas Hobbes lá, na Inglaterra, 1500 mais ou menos, que o Estado é um grande monstro, incontrolável às vezes, porque ele é administrado por pessoas. Eu, Sérgio, Cata Preta, qualquer um que nos assiste aqui, somos seres humanos e somos passíveis de errar. Então nós temos que imaginar sempre a possibilidade de um inocente ser punido e evitar sempre que isso aconteça. Vejam, sou contra essa audiência de custódia, devia ser o delegado a fazê-la, essa é a minha opinião. Sou contra um monte de coisa que eu vejo aí, mas é o sistema, eu tenho que obedecer, porque eu sou um cumpridor da lei. Perfeito, doutor. Uma análise assim, olha, uma aula mesmo. Realmente, aí a gente nos faz aí realmente refletir, né? Porque é aquela velha história, né? A sociedade, ela se sensibiliza também com um camarada que vai no mercado porque a família está passando muita necessidade e tal. Não quero aqui justificar delitos, não é isso, mas a sociedade chega a se sensibilizar com aquele cidadão que roubou lá um pedaço de carne, uma bolacha, sei lá, e é preso, né? E aí, é engraçado essa questão agora, pensando, né? Muitos não acham justo que aquele cidadão que cometeu um delito vá preso pelas condições. Então, tem esse lado, realmente, que o senhor falou, humanista, né, de percepção. Ressocialização. Nós estamos falando aí, tá bom, o cara foi para o xadrez. O cara está lá preso, cometeu um delito grave, né, um latrocínio, né, enfim, e foi para a cadeia. Eu não escuto muito, eu escutava mais até a questão das superlotações, né?
eu não sei se, não tenho essa informação se de certa forma normalizou, aí eu falo no Brasil como um todo, né? Principalmente aqui no Sudeste, enfim, porque eu não escuto realmente mais essa questão de superlotação nas cadeias, enfim. Mas a ressocialização, doutor, é possível isso? Acho que sim, acredito no sistema, sempre vou acreditar no sistema. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. É a 3ª. Ou seja, estamos atrás dos Estados Unidos sempre, estamos atrás da Rússia e talvez atrás da China, porque os números da China ninguém conhece. Então, ou nós somos o 3º ou somos o 4º. Então, estamos ali. Vejam, estamos na liderança. Como é que vai dizer que a polícia não cumpre o seu papel? Quem é que prende? A polícia. E como é que vai falar que a justiça só solta? Os caras estão presos, tem 700 mil presos no Brasil. É muita gente, não é? Então, acho que o sistema está funcionando. O ponto central da ressocialização envolve outros fatores que não são da polícia e nem da justiça. Aí nós vamos falar de educação, nós vamos falar de família, nós vamos falar de emprego, vamos falar de inclusão. Coisas que a gente também não vê no nosso país acontecerem da forma como gostaríamos. Então, nós temos uma região aqui riquíssima, econômica e culturalmente, mas com muitas distorções, qualquer um pode enxergar. E é justamente essa população desvalida, hipossuficiente, que está mais sujeita à criminalidade. Tanto como autora, como vítima dessa mesma criminalidade, dessa violência. E vejam só, como é que a gente lida com isso? Ressocialização daquele que cometeu o crime. É evidente que ela tem que ser trazida de volta à sociedade. Se não teve a oportunidade de se socializar por meio desses agentes que são informais, educação, escola boa, família estruturada, emprego. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Tenho certeza, Sérgio, que você também começou a trabalhar muito jovem. Porque o emprego socializa a pessoa. Traz para a pessoa a responsabilidade, traz para a pessoa um senso de civilidade, de cidadania. A pessoa se vê lá na frente aposentada. Eu lembro, com 14 anos, eu falava assim, eu vou aposentar com 44. Por quê? Depois de 30 anos. Eu já tenho 57 e não aposentei ainda. Pois é, o senhor gosta do trabalho, entendeu? Não é que eu gosto, eu me acostumei com ele. Para mim é fundamental trabalhar. Sim, e eu acho que para a maioria das pessoas também, porque o trabalho inclui. O trabalho nos faz participar da sociedade. Aquele que não tem emprego... Sermos úteis, né? Úteis. Sermos úteis, isso, né? Para a sociedade. E aquele que não tem emprego? E aquele que não estudou? E aquele que não tem família? Você percebe que ele está sozinho e ele está mais sujeito a violar as regras? Está suscetível a cometer... Né? Por isso que mais do outro lado. Por isso que no processo de ressocialização, que é a expressão sua, Sérgio, ressocialização, essa pessoa tem que ter tudo aquilo que ela não teve para se sentir parte da sociedade. Ter emprego. Isso já fez parte de campanhas da CNBB, do Conselho Nacional de Justiça, visando a ressocialização das pessoas. O senhor acha que, tudo bem, o cidadão cumpriu a pena lá, que foi estipulado pela Justiça, o senhor acha que quando esse cara ele sai da prisão, que ele obtém a liberdade, ele pagou pelo seu erro, né? Cumpriu a sua pena, foi estipulada lá. O senhor acha que a sociedade ela não dá chance? Não é que ela não dá. A sociedade dá a chance. O problema é que as pessoas têm dúvidas, não acreditam na ressocialização. Perfeito. Não é? Então, as pessoas vão procurar saber quem é. Se a pessoa tem antecedentes, nem sempre criminais, mas vai procurar uma carta de referência, vai procurar saber quem é. E, na dúvida, não contrata, o cara não tem emprego. Aí ele fica de novo na rua, suscetível à criminalidade. Eu quero dizer isso de forma muito clara, suscetível à criminalidade. Mas a maioria da população pobre é honesta. 99%. É uma minoria que comete crimes nesse Brasil. Uma minoria. Mas a ressocialização passa pelos mesmos fatores que levaram a pessoa à delinquência. Por isso que nós temos sim que receber aquele que foi processado, condenado,
tem que ser recebido na igreja, tem que ser recebido no clube, tem que ser recebido numa empresa, ele trabalhar na escola, porque ele pode se transformar, não é? Tem um filme que é uma peça teatral francesa importante, Les Misérables, todo mundo conhece, que tivemos 2 filmes dos Miseráveis no cinema e mostra exatamente uma pessoa que foi condenada e depois ela tem que mudar de cidade para reconstruir sua vida, se torna um comerciante exitoso e prefeito dessa cidade. E acaba sendo descoberto pelo carcereiro, que depois é o chefe de polícia. Esse é um filme grandioso que mostra a ressocialização. Então vejam que são exemplos da vida real, não do Brasil, mas do mundo. E que deveria ser aplicado, né? Assim, essa maior compreensão aqui no Brasil. É isso aí. Evidente que a gente quer o criminoso longe. Claro que a gente quer. É normal, é instinto de sobrevivência. Mas nós temos que compreender que é uma população numerosa, no Brasil, 700 mil. Mas, veja só, 700 mil? São presos 700 mil hoje. Ué, se não for mais. Eles estão presos, uma hora eles vão sair, não vão? Tem vários ali que vão ficar 30, 40 anos. Eles talvez morram lá. Sim. Agora, tem uns que pegam penas menores, vão voltar. A gente precisa pensar isso. A sociedade organizada precisa pensar isso. Não é falar que o bandido é bom. Não é isso que eu quero dizer. Ele tem que ter a chance de se ressocializar. Mas o índice de reincidência é alto. E aí, não raro, e talvez até com frequência, a polícia prenda várias vezes a mesma pessoa. Sempre. Eu ouço também muito isso. E é verdade. Né? O cara tem lá extensa ficha criminal e foi preso de novo. Ele vai ser preso quantas vezes for possível. A polícia vai prender o cara sempre. E a justiça que se vire com ele. Aí ele vai permanecer mais tempo preso. Porque o primário tem uma série de benefícios, ele sai mais cedo da cadeia. Agora, o reincidente demora para sair. E o multireincidente geralmente não sai. Ele fica 30 anos, agora 40 anos preso, que é o tempo máximo que uma pessoa no Brasil pode ficar presa. 40 anos agora, mas que ele cometeu o crime agora. Mas outro questionamento, doutor, é justamente que não fica esses 40, né? Porque tem aquelas reduções de pena. Ele vai progredindo na execução do cumprimento da pena. Mas não são muitos itens, não? Porque São. aí o cara lê um livro por semana. Sim, E o cara concordo tem, sei lá, plenamente. 2 dias que... Estou com você nessa aí, concordo plenamente. A progressão de regime no cumprimento de pena é um instituto antigo no direito mundial. Todos os países têm. Alguns de uma forma mais rígida, outros menos rígida. Então o Brasil, hoje ele tem um sistema que é mais rígido do que era 5 anos atrás. O legislador brasileiro se movimentou, ele foi provocado pela sociedade, ele mexeu ali na lei de progressão, sobretudo em relação aos crimes hediondos, em relação aos crimes que são provocados por reincidentes. Não demora para o cara sair. Ele demora mais tempo. Antes saía mais rápido. Né? Então, veja só, a progressão é boa. Eu falo, pô, mas como é boa? É boa, porque aquele que na cadeia se comporta adequadamente, segundo normas estipuladas, ele tem o direito de voltar, só que ele volta paulatinamente, ele volta progressivamente. Ele sai do regime fechado para o semiaberto, para o aberto, se ele for merecedor. Porque se ele não for merecedor, ele não sai do fechado. Mas, doutor, todos não têm que ter o comportamento realmente lá, estão presos porque cometeram crimes, e eles não têm que ter realmente o comportamento adequado? Né? Deveriam, mas nem todos têm. Porque a personalidade deles é delinquente. A questão toda aqui, Sérgio, é de personalidade. A personalidade boa é a personalidade ruim. A personalidade ruim tem que ficar afastada da sociedade mesmo. O psicopata perigoso não pode ter convivência social. O cara não pode nem sair da cadeia. Deixa ele lá. Porque senão ele vai cometer, ele já Isso. está no genes dele, já está na personalidade. Tem tantos casos. A gente não vai falar nome de criminoso aqui para não enaltecer. Sim, Jamais faria isso. Claro. Mas tem tantos criminosos, psicopatas e esquizofrênicos que são mantidos em manicômio judiciário. E não voltam nunca mais para as ruas. Porque são declarados incapazes para a convivência social. Mesmo que se terminar a pena, eles vão para uma casa de custódia e tratamento, que daqui a pouco elas vão deixar de existir e vão para um hospital
total da Secretaria de Saúde, mas ficam presos. Sem citar nome, justamente para não destacá-lo aqui, tivemos um caso muito lá atrás, lá na Serra da Cantareira, né, de um casal, né, de namorados lá, que não tinha nem feito 18 anos de idade e continua. Tive contato com essa personagem, cujo nome não vou falar, psicopata frio. Psicopata mesmo, né? Frio. Não tem como. Um cidadão desse não tem como sair, né? Incorrigível. Na sua experiência, ele vai cometer outros crimes. Isso não tem como. Segundo o laudo médico, não sou eu que falo. Não, sim. Segundo o laudo médico, e ele foi declarado judicialmente incapaz para os atos da vida civil e, portanto, ele nunca poderá viver sozinho na sociedade. Tem muitos desses incapazes? Assim, Muitos. É mesmo? Muitos. Doutor, ainda no tocante à questão da audiência de custódia, ressocialização, e a questão da saidinha. Eu, assim, na minha ingenuidade, né? Mas a verdade, nós temos que seguir o rito da lei, claro. Na minha ingenuidade, quando se aprovou aí a questão dessa proibição da saidinha, eu imaginava que também pegaria a questão retroativa, né? De que isso realmente seria... a sociedade, pelo menos a maioria, ela não concorda com essa questão da saidinha. Haja visto, e foi citado muitas vezes aqui, camarada mata o pai e a mãe e sai nos dias dos pais. Absurdo. Camarada mata o filho, sai no dia das crianças. Absurdo. É Natal, né? Então, ainda em cima da saidinha, sabemos também, aí o camarada sai, o cara tem lá uns 4, 5, 10, sei lá quantos dias, e já provoca um crime e mata o cidadão lá do outro lado da rua, porque o cara sai com uma mão na frente e outra atrás e mata o cara, comete um crime. Muitos desses, doutor, eu não vou dizer muitos desses, que eu não tenho dados estatísticos, mas a gente vê sempre, a cada saidinha, 1.000 presos não voltam. Como é que é na sua avaliação isso? É que a gente tem que seguir essa questão da lei, então é a partir de agora, né? É isso? Isso mesmo. O que acontece? O direito penal é a última rácio, o direito penal é a última arma que a sociedade organizada tem para pôr frente aos conflitos sociais. Não tem outra coisa mais poderosa que o direito penal. E o direito penal tem suas regras, seus princípios. Um dos princípios é da irretroatividade da lei. Então, a lei penal, ela vigora daqui para frente, ela não pode vigorar para trás, pegando fatos acontecidos antes da sua vigência. Por isso que, quando foi aprovada, em virtude de proposta do deputado federal, nosso secretário Derrite, o fim da saída temporária só vale daqui para frente, não pode valer daqui para trás, porque senão fere um princípio do direito penal, que é da irretroatividade da lei penal, salvo se for benéfica. Nesse caso não é benéfica, não pode retroagir. Então a questão da saída temporária está associada à ressocialização que o senhor falou, porque aos pouquinhos a pessoa vai sendo reintroduzida na sociedade para fins de ressocialização. Essa é uma experiência. O mundo tem essa experiência que em alguns momentos dá certo, outros momentos não dá certo. A gente experimentou que não está dando certo. Porque muitos que não voltam, e é por volta de 7% que não volta, tá? Muitos que não voltam cometem crimes e são autuados em flagrante pela polícia. E aí se descobre que ele está em saída temporária. E aí vem aquelas indagações. Se não tivesse soltado, tinha praticado o crime que matou fulano de tal. Sim, são falhas do sistema. E aumenta a pena desse cidadão? Sem dúvida nenhuma, ele perde todos os benefícios. Ele perde os benefícios. Ele não, a lei... Esse cara, ele não vai ter mais saidinha. Não vai ter, porque ele comete um novo crime. Então, agora ele já está sujeito à regra nova, né? E, quando a pessoa ela progride no cumprimento da pena, sai do fechado para o semiaberto, por exemplo, é porque ela cumpriu uma série de requisitos. Mas se cometer uma falha grave ou nova infração penal, ele perde o direito. Retroage. Regride. Ao invés de porque regride. Então, do semiaberto ele volta para o fechado. Perde todo o benefício. Sai da temporada a mesma coisa. Não voltou? Perdeu o benefício. É considerado foragido. A polícia recebe listagens daqueles que não voltam para os presídios. Todo estado recebe e nós ficamos de olho. Aqui na região, no mínimo 2 capturas de procurado por dia. Ninguém sabe.
porque não é para falar mesmo, mas o volume de gente presa é absurdo. Os nossos policiais do Vale do Paraíba trabalham muito. Polícia Civil, Polícia Militar e as guardas municipais trabalham demais. Isso é fundamental para manter o equilíbrio do sistema. A gente sabe que tem falha. A gente sabe que algum vai fugir, não vai voltar. Mas quantos que a gente prende? E nós vamos continuar prendendo, porque nós temos que motivar o nosso pessoal e achar que o sistema é bom para proteger o inocente, sempre. Mas aquele que é culpado, aquele que é do mal, esse nós vamos pegar sempre. Tribuneiros e tribuneiras de plantão. Olha que aula que nós estamos tendo aí com o nosso professor, nosso Imagina, bondade sua. Dr. Fernando Schmidt de Paula, que assumiu recentemente aí, depois nós vamos falar um pouquinho mais também sobre a seccional de Taubaté, né? Conhece toda a região aqui. E entre lá nas nossas plataformas digitais, mas antes disso quero mandar um abraço para o Arnold Strass, o cara que investe nessa bagaça, o nosso Tutinha. Temos o Tutinha da Jovem Pan e temos o Tutinha do TribunaCast, ao Fábio Rotelli, ao Ivo Strass, ao Sidney Isidro, né, que, aliás, o doutor Hélio Bressan teve um jantar bacana. Eu gostaria muito que o senhor fosse convidado nosso aqui para conhecer lá também o Hotel Quebra-Nós, né, que é o do Sidney. Foi um jantar espetacular. O Hélio Bressan ligou e falou: maravilhoso, muito obrigado, irmão. Um grande abraço para o nosso doutor Hélio Bressan. Antes de iniciarmos aqui nossa resenha aqui com o nosso delegado, doutor Fernando, a gente ligou para o Hélio Bressan ali, o doutor falou com o Hélio Bressan, são amigos de longa data, né? E é muito bacana a gente ter essa amizade. É muito legal isso. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira. Venha fazer parte dessa equipe. Manda sua sugestão para o nosso delegado aqui, para o doutor Fernando. Manda sugestão ali e ele, pelo jeito, vocês viram, né? Ele responde tudo aqui. Não tem rodeio aqui, não. Aqui a gente faz a pergunta e o nosso delegado aqui está respondendo. O senhor citou a questão... aliás, eu quero enaltecer o trabalho que o nosso secretário de Segurança Pública vem realizando, que é o Derrite. Recentemente, ele, numa live, ele declarou guerra contra o PCC, né? E aí nós vamos dizer o nome PCC, uma facção criminosa, né, que se instalou no país e também fora do país, né? E dentro de todo o seu trabalho, da sua carreira, eu gostaria que a gente fosse aqui lá atrás um pouquinho, meados de 2006. Meados de 2006, quando ocorreu toda aquela questão envolvendo PCC, Estado, polícia e principalmente nos grandes centros, né? Queria saber onde o senhor estava, né? Em que delegacia, né? Que comandava, em que cidades, né? E também o senhor teve um papel de destaque nessa questão, né? Nessas operações que foram realizadas pela polícia. Queria que o senhor relembrasse um pouco como é que aconteceu isso, né? E eu não sei, eu não me lembro quanto tempo durou, mas eu me recordo, eu já estava em Campos do Jordão e acompanhando, sou de São Paulo, então acompanhava tudo que estava acontecendo em São Paulo, na capital, e aí via uma violência sem precedentes ali. Até me parecia que nós, enquanto sociedade, polícia, não ia dar conta daquela questão, mas a polícia foi firme, o Estado foi firme naquela ocasião. Queria que o senhor rememorasse, falasse para os nossos tribunais, tudo passo a passo que aconteceu naquele fatídico ano de 2006. Muito bem, né? Foi maio de 2006. Maio. Sabe por que eu sei? Porque foi no dia 12 de maio. E no dia 13 eu faço aniversário, né? Então, eu me lembro muito bem do primeiro ataque que aconteceu ali no Itaim Bibi, contra um policial do 15º DP. Né? Bairro Nobre. Bairro Nobre de São Paulo. Nessa oportunidade, eu era titular do SIG Oeste da capital, era o setor de investigações gerais da 3ª seccional, que é Oeste, e nós tomamos conhecimento daquela ação criminosa, né? Orquestrada em várias partes do estado de São Paulo, vitimando policiais e bombeiros, policiais civis, militares e bombeiros. Um ato covarde. Porém, embora essa tragédia que a todos nós traz muita tristeza, não é? Pelas perdas que nós tivemos, muitos policiais perderam a vida ali de forma covarde, sem poderem se defender,
mostrou também que a polícia estava unida. Então, isso é o que eu lembro muito, isso que eu guardo no meu coração. Que nós não íamos para casa. Então, mesmo no meu aniversário, sábado e domingo, as equipes saíam para a rua, juntas. Policiais civis, em especial policiais civis, porque eu vou falar o que nós fizemos. A Polícia Militar fez muito também. A Polícia Militar também foi para a rua, né? Mas a Polícia Civil foi para a rua mesmo. Literalmente para a rua. Então, eu tinha um chefe chamado Dejar Gomes, que ele liderou uma ação lá na Seccional Oeste. A gente saía em vários carros da polícia, patrulhando as ruas que estavam vazias. Vazias. Cidade de São Paulo, estava na capital, Bairro Nobre, como você falou. Nós íamos para a periferia também, Campo Limpo, tudo lugar que você puder imaginar, para tentar encontrar mesmo a bandidagem, que também não estava na rua. Eles também se intocaram, porque a gente queria pegar todo mundo. Então, vez ou outra, tinha algum tipo de tiroteio ali. Mas era raro. A gente patrulhava, não tinha ninguém na rua, mas nós fomos para a rua. A Polícia Civil não foi para casa. O policial civil foi todo para a rua para tentar prender os criminosos. E, imediatamente, numa ação organizada pela Delegacia Geral, foram sendo identificados e presos os autores. Teve muita troca de tiro, muitos criminosos morreram, é verdade. Não é? Então, um momento triste da nossa história, mas que para a polícia foi um momento de união. Que ali mostrou que o policial paulista ele tem brio, tem sangue na veia, ele não tem medo. Então, ali nós mostramos que não é do jeito que eles querem, não. É do jeito que a sociedade quer. E a polícia foi para cima e manteve o controle da situação, tanto que acabou. Bom, tem organização criminosa no Brasil? Tem, quase 100. Não é só uma, não. Tem quase 100. Tem menores que atuam. O crime sempre vai existir, viu? O crime é um fato normal da sociedade. É esperado que aconteça. Por isso que existe a polícia estruturada, institucionalmente estruturada. O sistema ele já prevê que vai acontecer e nós temos que estar prontos para combater. Existe uma polícia que previne o crime, que é a polícia militar, guarda civil também, e a polícia que reprime, que é aquela que vai para prender, que vai para tirar da circulação, que é a Polícia Civil, a Polícia Federal. Então o sistema está pronto para combater. E veja, é o Estado. Não tem como a gente achar que o crime vai vencer. O crime nunca vai vencer, porque o Estado é muito mais poderoso, organizado que o crime. Mas o crime é um fato que a gente sabe que não vai acabar. Mesmo na sociedade mais desenvolvida, vamos imaginar o norte da Europa, aqueles países riquíssimos, com educação primorosa, com muito dinheiro no bolso, mesmo lá tem crime. No nosso país vai ter mais, por causa dessa desigualdade, da exclusão que a gente já falou aqui, né? Mas temos condição de controlar? Sim. Por isso que nós estamos controlando. Segundo a lei, prendendo, tirando de circulação, mandando para julgamento. Se reagir, vai morrer. É assim que funciona. Então, essa ideia de que a sociedade está na mão dos bandidos, isso aí descarta. Podem descartar, né? Podem tranquilizar todo mundo que não está, mas temos que ter a noção de que o crime é um fato normal, que ele vai acontecer. Vai acontecer com alguém. E a polícia está preparada. A polícia vai para cima. Né? Os valorosos policiais que nós temos no estado de São Paulo, em especial na nossa região, eles vão para cima. E isso eu sou testemunha. Pela quantidade de gente presa por dia, tá? Eu disse aqui que são pelo menos 2 capturados, fora os flagrantes. Eu garanto para o senhor que hoje, só na seccional de Taubaté, pelo menos uns 4 flagrantes nós vamos fazer. Policial civil, policial militar e a guarda civil. Vão para cima deles. No caso do PCC, doutor, ainda naquele ano de 2006, eu não me lembro até quando durou, e o senhor sabe Foram dizer... alguns dias. Foram alguns dias, é né? Isso. O senhor sabe dizer assim, o motivo? Isso veio de algum comando dos presídios? Conta a história que eles ficaram insatisfeitos com a proibição de visita de familiares no Dia das Mães, porque eles praticaram atos de indisciplina no sistema carcerário e aí a Secretaria de Administração Penitenciária proibiu a visita. Foi isso. Aí eles se rebelaram, eles acharam que estava errado, que não é assim, eles vão dar ofender a sociedade, provocando aqueles ataques covardes. Essa foi a motivação.
Não é? E depois, diante da frente que foi imposta a eles pelo Estado, eles tiveram que retroceder, não tinha mais o que fazer, porque o Estado é organizado, o crime não é organizado. O crime é uma estrutura paralela que tem algum tipo de ganho aqui, ganho tipo ali, mas organização quem tem é o Estado. E é fato, então, a gente dizer de que tem que cortar o mal pela raiz. Então, é na questão financeira dessas facções? É onde a gente combate hoje. Lavagem de dinheiro. Nós temos no Brasil uma lei moderníssima, a Lei de Lavagem de Dinheiro, que exige para que alguém seja responsabilizado por ela que aquele dinheiro, ou capital, seja ele qual for, provenha de uma infração penal, seja ela qualquer, tem uma contravenção penal. E se alguém usar desse dinheiro na vida normal, tentando branquear esse capital sujo, vai ser responsabilizado por isso. É a Lei de Lavagem de Dinheiro. E é claro que as organizações criminosas, elas atuam com dinheiro proveniente de roubo, de extorsão, de sequestro e principalmente do tráfico de drogas. Esse dinheiro é usado para comprar carro, imóveis, viagens, para documentos bancários de toda a ordem, bolsa de valores. E quando se descobre, no curso da investigação, que aquele dinheiro está sendo branqueado, essa expressão mesmo, lavado, não é? Quando se descobre isso, aquele que está operando o capital é responsabilizado, porque é crime. Foi o caso recente que nós vimos em São Paulo, do PCC entrando nessa questão do transporte público. Exato. Empresas, né? Exato, uma empresa de transporte, uma coisa séria, vencendo licitação pública, não é? Então é o mesmo dinheiro, porque o mesmo dinheiro que nós usamos aqui para tomar um cafezinho, a pessoa compra droga. Então esse dinheiro ele vai ter que circular de volta, só que ele vem em grande volume. Tudo que eu ganho, tudo que o Sérgio ganha, tudo que o Cata Preta ganha, tem que ser escriturado e falado, informado ao fisco. A bandidagem não faz isso. Então esse dinheiro está rodando, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e é justamente aí que os órgãos de fiscalização, que trabalham em sinergia, temos que falar isso, Receita Federal, Polícia Federal, nós vamos justamente descobrir se há algum tipo de operação fraudulenta de lavagem de dinheiro. E são várias investigações que nós temos já em andamento. Aqui também, viu? Aqui também na nossa região tem, mas no estado de São Paulo em especial, que é o maior estado do Brasil, voltadas a lavagem de dinheiro. Vários. O senhor citou aí que nós temos aí, e é um número que impressiona aí. Nós temos aí cerca de 100 facções, né, menores, enfim, dentro das suas escalas. Eu fico pensando, aí, tribuneiros e tribuneiros, é uma opinião pessoal, mas, na verdade, me causa estranheza, porque a gente realmente cita aí algumas facções, PCC, CV, enfim. Eu fico pensando, e aí eu pergunto a você, do outro lado aí, e eu acho que esse deve ser também o seu pensamento, por que nós deixamos que, nesse caso, o PCC chegasse a esse ponto, né? Então, pessoal, uma opinião minha, por que o Estado, naquela época, não se atentou a isso, ou talvez desacreditou, ou subestimou? Isso foi em meados de 90 que se criou essa... O senhor sabe por que se criou essa... Como é que foi esse... Também é a história, né? Quando eu fiz a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu sou de lá, turma de 1990. Eu tinha um professor chamado Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, que era desembargador. E ele foi juiz corregedor da polícia da capital. E ele já falava de uma organização criminosa dentro da cadeia chamada Serpentes Negras. Pois é, já existia isso na década de 80. Mas aí em 90 e pouco, acho que em 92, aqui na nossa região, Tremembé, né, surge essa organização criminosa que o Sérgio falou, né, ali diante de uma reunião de criminosos de alta periculosidade que acharam que podiam se organizar, se juntar e praticar crimes de forma estruturada. E foi isso que aconteceu. Surge ali, começa a crescer e hoje
essa organização ela tem uma estrutura muito maior e já é reconhecida como uma máfia. Tentáculos, né? Assim, porque ela atua dentro do país e fora do país, Exatamente. com ligações com organizações criminosas de outros países importantes, como a Itália, como a Espanha, como a Bélgica, como os Estados Unidos, sem falar daqueles da América do Sul. Paraguai, né? Exatamente. Então, veja só, é algo que nós também não podemos negar. Tem, é problema? Vamos enfrentar. Eu acho que o principal que aqui a Polícia de São Paulo faz é isso. Tem o problema? Vamos admitir, vamos enfrentar. É isso que nós estamos fazendo. Maravilha. Tribuneiros e tribuneiros, quero também aqui aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe lá do Hotel Savoy Excelência, né? Mandar um abraço pro DF Studio, do Douglas. Quero mandar um abraço para Marcela, do Aras, da Marcela, ela que gosta de uma cavalgada. Marcela, nós estaremos aí com certeza nessa cavalgada junto com você, tá bom? Doutor, olha, fantástico. Hoje eu tô assim, ó, é que eu tô tentando segurar mais o doutor por mais tempo aqui, porque é muito assunto mesmo ligado à segurança pública, né? Receptação, doutor. Nós agora estamos aí, tá tramitando, tal, essa questão aí, não sei nem se dizer aumento de pena, mas eu não sei nem se o receptador ele vai realmente preso. O receptador, para mim, é tão bandido, na minha opinião, tão bandido quanto quem vai lá e enfia uma arma na cabeça de uma pessoa, às vezes tem um dedo mole, chega lá drogado para assaltar o cara, para levar um celular, né? E o cara sem reação, como a gente acompanhou aí recentemente, o ciclista lá no Parque do Povo, em São Paulo, como a gente viu da médica e tudo mais, sem precedentes, o cara vai lá e mete uma bala na cabeça do cara, né? Para roubar um celular. Mas tem quem compre esse celular. E esse cara é um receptador. Eu não sei, faz tempo que eu não vou para os grandes centros, mas eu me lembro ali que você jogava na Praça da Sé, 25 de março, ali tinha uma banquetinha lá, e os caras com iPhone, doutor, iPhone, celulares, marcas tops, iPhone 16, por R$ 1.500. Custa uma bala, custa mais de 10 mil. Alguém vai lá comprar. Peraí, o cara tá lá como... O cara é um receptador, o cara tá vendendo um produto que é óbvio, sem nota, sem nada, é óbvio que foi subtraído de alguém. E a gente fica pensando de que forma foi. Se houve um latrocínio, se um pai de família que estava com celular, ele perdeu a vida por causa daquele aparelho, e aí está tramitando aí essa questão aí de penas mais severas para os receptadores, não só na questão do celular, também virou moda a questão de roubo de alianças. Da médica foi isso, a médica dizendo que não conseguia, 2 motoqueiros, 2 bandidos, a médica não conseguia tirar, fazia anos e anos que estava lá no dedo dela, não conseguia tirar, ela levou chutes, entendeu? Foi agredida covardemente. O ciclista não teve nem chance disso. O ciclista meteram uma bala na cabeça do cara, não sei se foi na cabeça, mas mataram o cara ali sem o cara ter nenhuma menção. As filmagens, os vídeos mostram menção nenhuma de reação, né? Como é que está isso? Muito bom, né? Esse é um crime, na minha leitura, gravíssimo, porque é o crime do inconsequente. É o crime daquele que não tem nenhum respeito pelo próximo, daquele que suja suas mãos de sangue. Como você mesmo historiou para nós, né? O crime de receptação é um crime contra o patrimônio. Mesmo que ele não tenha coragem de subtrair o bem do outro, da vítima, ele tem a coragem de comprar, de adquirir, de receber algo proveniente de crime, que pode ser um furto, pode ser um estelionato, pode ser um roubo sem violência, só com grave ameaça, mas também pode ser um latrocínio. Então é um inconsequente, um irresponsável, igualmente perigoso, pernicioso para a sociedade. Por isso, o receptador merece censura grave, sim. Merece punição severa, sim. E há casos, Sérgio, que a gente pode pensar que nem receptação é autoria mesmo, só que imediata, que é o mandante do crime. Perfeito. Que o cara manda o ladrãozinho para ir roubar um celular, um relógio, uma aliança, um carro, uma moto, uma bicicleta, igual você falou, porque ele quer um determinado modelo.
Vai lá, rouba que eu te dou tanto. Isso não é. Ele é o líder da quadrilha. Ele é o líder, um mentor intelectual. Até investe, como aconteceu. Mas é um covarde. Prenderam uma mulher lá, eu Isso. esqueci o nome lá, que ela financiava com aquelas capacete, Exato. moto, ela financiava. Não se trata de receptação mais. Aquelas bag do que os caras usavam ali. Se trata de participação, uma autoria imediata. Se trata ali do mandante. Então vejam, há coisas diferentes. Então a gente tem que ver o receptador ou mandante de um crime como esse que nós estamos falando, de roubo, como alguém muito perigoso. Alguém que deve ficar fora da circulação pública. Sim. Bom, receptação é um crime autônomo, diferente do furto do roubo. Há situações em que, de fato, a gente pode observar o crime de receptação quando a pessoa nem conhece o ladrão, nem sabe se o crime realmente aconteceu ou não, mas alguém lhe oferece uma mercadoria cujo preço é desproporcional. Ou porque a condição daquele que lhe apresenta o produto não condiz com aquele produto. Então, a pessoa que tem condição nem para comprar comida e o cara oferece um celular iPhone 16, que você falou, não combina. É desproporcional. Então, aquele que tem essa oferta diante de si tem que desconfiar. E quem é decente, quem é correto, não compra. Desconfia. É evidente que não compra. Uma bicicleta, tem bicicleta hoje de 100 mil reais. Isso mesmo. Não é? Aí chega uma pessoa, oferece uma bicicleta, que a gente olha e fala, essa bicicleta custa 100 mil, e o cara está me vendendo por 500, e eu vou comprar? Percebam que esse receptador, ele está colaborando para o crime, está sujando sua mão de sangue por uma questão econômica. Está querendo levar vantagem. Né? Exatamente. Então veja que o receptador, ele é corresponsável por tudo isso que acontece. Porque se o ladrão não tem para quem vender, ele não rouba. Perfeito. Então eu acho muito importante a gente falar do receptador. E o receptador é alguém covarde, é alguém inconsequente, irresponsável e imoral. Porque ele está contra todo o sistema organizado que nós temos, que nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que ganhar nosso dinheiro para poder comprar. E quantas pessoas compram no crediário, parcelam e perdem o seu produto? Suado. Hoje um celular não custa menos que R$1.000. O salário mínimo é um pouco mais de R$1.000. Então é um produto de alto custo. Então a gente não pode desconsiderar o receptador. Muito pelo contrário, esse é alvo do nosso trabalho. O receptador tem que ser responsabilizado, sim. Ou pelo crime de receptação, como nós estamos falando, de adquirir, receber algo de origem criminosa, sabendo ou devendo saber que é de origem criminosa, ou quando ele é mandante do crime, ele encomenda o crime. Não é incomum não, viu? A pessoa pede, eu quero um carro de tal marca e tal cor. Por quê? Porque ele vai montar um dublê. Eu quero um relógio de tal marca. Muito comum, hein? Lugares de concentração de riqueza. Muito comum. Porque são produtos de alto valor e que são facilmente vendidos por aí. Eu ia te falar isso. Vende-se fácil. Vende, tem gente que compra. Então, a questão é moral. Você percebe que a questão é moral? Claro, sem dúvida. As pessoas que compram também têm que contribuir. Não devem comprar. Se não é do meu alcance, eu não compro. Eu vou comprar o que é do meu alcance. Eu não vou comprar algo que não é do meu alcance porque é mais barato. Mas se é mais barato, tem um motivo. E a gente tem que desconfiar. É obrigação de cada um desconfiar. Então, eu chamo a atenção aqui dos tribuneiros, da população do Vale. Não comprem nada sem nota. Não comprem nada cuja procedência é duvidosa. Procurem saber de quem é. É evidente que se for uma pessoa conhecida, um parente, um amigo, quer renovar o carro, compra o carro dele. Quer comprar um celular mais novo? Pode comprar o celular dele, não está proibido. A lei não proíbe isso. Mas tenham a sensibilidade de não comprar de alguém que pode estar lhe oferecendo um produto de crime. Perfeitamente. E dentro disso, doutor, porque eu vejo assim, o que acontece ou o que poderá não acontecer, vamos colocar dessa forma. O cara que é enquadrado como receptador, ele paga lá uma fiança e já escapa daquela questão. É verdade, porque é um crime sem violência e sem grave ameaça. Então, ele pode até pagar uma fiança, é. mas pode ser que se o delegado não arbitrar a fiança e tal, o que pode acontecer? Audiência de custódia. Audiência de custódia, ele primário, então, tal. Essa é uma falha do sistema. Então, o que a gente tem que fazer?
robustecer a investigação, Perfeito. trazer antecedentes criminais, tentar envolver essa pessoa em circunstâncias tais que o juiz não vai soltar. Perfeito, perfeito. E ainda, em cima disso aí, com relação aos golpes, doutor, quais são aí os principais golpes que estão sendo aplicados na praça? Nós estamos chegando à temporada de inverno de Campos do Jordão, né? E é muito comum, como nós citamos aqui, o delegado de polícia aqui da cidade, doutor Luiz Geraldo, ele é um combatente nisso também. Quais são os principais golpes que são aplicados na praça? Muito bom. O golpe é estelionato. Este crime é o crime da astúcia, é o crime do artifício, é o crime do ardil. É quando a inteligência humana é colocada em prática para convencer o outro a aderir a um comportamento criminoso. É a teia de aranha. O crime de estelionato não acontece se não houver a participação da vítima. A vítima precisa aderir àquele comportamento. Seria o mesmo, então, guardadas as devidas comparações, no caso desses roubos que acontecem em furtos, se não houvesse o receptador. Exato. E o estelionatário, ele só consegue sucesso se a vítima entrar na armadilha dele, que é uma armadilha que pode ser visual ou simplesmente intelectual. Então pode ser material ou não. Eu crio um ardil, um artifício, uma ilusão, e a vítima cai na teia de aranha do estelionatário. O que eu quero dizer com isso? É a mesma questão de aguçar a vítima e a vítima pensar que está levando vantagem. Tá levando vantagem? Exatamente. Esse é o crime de estelionato. Só existe o estelionato quando a torpeza for bilateral. Existe a torpeza do autor e a torpeza da vítima. A vítima fala, eu vou nessa aqui que eu vou levar vantagem. Mas está sendo enganada. Esse é o grande problema. Não é? Então, as pessoas também têm que desconfiar, têm que imaginar. Olha, existe um golpe antigo demais, chamado o conto do bilhete premiado. E tem gente ainda que cai, até doutor. hoje cai. E sabe quem cai, Sérgio? Pessoas inteligentes. Não é qualquer um que cai. Porque o golpista, ele vai buscar dinheiro de quem tem dinheiro. O crime contra o patrimônio tem como sujeito passivo uma vítima com poder aquisitivo. Porque se o cara não tiver dinheiro, o estelionatário não quer. O estelionatário é preguiçoso. O estelionatário, ele quer vantagem fácil. Então ele vai em quem tem dinheiro, aquele que tem dinheiro imagina uma chance de ganhar mais dinheiro e cai no golpe. Então o conto do bilhete premiado é tem vários golpes que existem por aí. Mas você me perguntou quais são os atuais. Muito bem. Estamos num mundo digital. Olha que bonito, estamos aqui num podcast. Isso é uma coisa moderna, digital, eletrônica. Isso aqui não é coisa... Tecnológico. Não é coisa que a gente via alguns anos atrás. Hoje é comum. Assim como é comum todo mundo ter o celular, como é comum todo mundo ter rede social, todo mundo ter WhatsApp. Não é isso? E por onde vêm os golpes hoje? Justamente nas redes sociais e nas comunicações de massa. Telefonemas, arquivos com vírus, algum link malicioso. Tudo isso a gente recebe todo dia. Quantos telefonemas esses tribuneiros recebem, como eu também recebo, de números desconhecidos, que falam que aqui é do segurança do banco tal, aqui é do não sei aonde. Digite sua senha. Digite sua senha aqui. Não pode digitar a senha. Por quê? Você acha que está, de alguma forma, contribuindo para a sua segurança, não vai ganhar nada, mas acha que está se protegendo, você está se prejudicando, né? Ou então, quando a pessoa oferece para você alguma vantagem, fala, acabei de descobrir que você tem um processo ganho contra o INAMPS. Nem tem mais INAMPS. É uma ação que você propôs há 30 anos atrás. Pô, nem lembro mais, mas você ganhou. Você tem 1 milhão para retirar aqui, mas você vai pagar as custas. Então, você deposita 10 mil e nós vamos depositar 1 milhão. O cara deposita 10 mil. Né? Tem o crime do falso advogado. Também ligam, falando, eu sou do escritório de fulano e tal. Realmente, existe um contrato de prestação de serviço advocatício entre a vítima e esse advogado. Mas quem liga não é o advogado. A quadrilha, o estelionatário, ele descobre nos sistemas da justiça que existe uma ação vinculada àquela pessoa e àquele advogado, e o estelionatário se apresenta como um secretário ou uma secretária do advogado e fala, eu estou falando em nome do doutor fulano de tal, você ganhou uma ação, deposita aqui as custas, vai recebendo dinheiro.
E a pessoa Porque deposita. eu ia te perguntar isso, doutor, porque é impressionante quando esses golpistas eles entram em contato, eles têm assim uma gama de informações da vítima que realmente causa muita estranheza. Isso. Por que isso? Eles Porque conseguem... o mundo é digital, Sérgio, hoje. A gente descobre tudo do outro com muita facilidade pelas próprias redes sociais das pessoas. As pessoas se expõem muito. Se expõe demais, né, Se expõem doutor? demais. E a internet traz todas as nossas informações, aqui ou ali. Pode ser que em algum site não esteja toda a minha informação, mas no outro vai estar. Você entra lá no Facebook, no Sabe como é que Instagram, chama isso aí, Sérgio? Engenharia social. Então hoje a nossa vida está aberta para todos. Todo mundo sabe tudo sobre a vida do outro. Só não sabe do eremita, aquele sabe, que vive escondido. É verdade, doutor, porque a pessoa ela faz questão, ela mora, o pai, a mãe, duas crianças, ela faz questão de dizer o horário que ela está indo viajar, Isso, o quanto tempo ela vai ficar fora isso. e deixa a casa. Aí A Deus dará. alguém inescrupuloso, e sempre tem, vai na sua casa quando você não está. Então o bilhete premiado, ele já é bem antigo. Esses golpes aí São mais modernos. são mais modernos, né, em decorrência da tecnologia. Nós E estamos... tem golpes muito interessantes, é o 2x1 ou 3x1, que é de dinheiro falso. Dinheiro falso. Vai vender o dinheiro falso. De Fala, não, vez em eu quando tem aqui tem o outro uns conto da caras que guitarra, eu tenho uma máquina de fazer vendem. dinheiro. Como é esse conto da É uma máquina de fazer dinheiro. A máquina, você coloca um dinheiro de um lado, um papel branco, do outro lado sai uma nota verdadeira, mas é tudo montado para te enganar. Aí eu falo, opa, que beleza! Quantas que eu consigo fazer? Quantas que eu consigo rodar? E o cara paga 100 mil reais um treco daquele, não funciona. Ou seja, são coisas históricas. Elas sempre existiram. Clonagem de cartão, né? Também muito Eu mesmo comum. fui vítima recentemente. Recentemente eu fui vítima. Ainda estou brigando junto à operadora do cartão. Espero não ter que perder aí em torno de 3 mil reais. Não vai perder. Certamente a empresa vai. A empresa tem que. Vai entender. Isso aí, se você entra em contato com o sistema financeiro, eles resolvem. Mas é uma clonagem de cartão. E também de WhatsApp. Isso pedindo, acontece. isso aí é um golpe. O senhor acredita que eu recebi. Nós tínhamos aqui, hoje é o nosso prefeito Carlos Eduardo Caê, né? Inclusive, nós vamos ter aqui várias resenhas com o nosso prefeito de Campos do Jordão. O prefeito anterior, eu recebi... Poxa vida, se o prefeito anterior não tem dinheiro, imagine eu. Eu recebi uma ligação que é interessante e pega a gente de maneira, às vezes, desatenta, doutor. Eu estava aqui mesmo no estúdio, aí estava lá o prefeito, né, da época, e aí... Oi, tudo bem, Sérgio? Olhei aqui a foto do prefeito, falei, poxa, prefeito, né? Que bom. Ô, prefeito, como vai? E você vai entrando. Ô, prefeito, tudo bem? Boa tarde. Então, eu precisava de um favor teu. Eu tenho, eu acabei sacando todo o meu limite do dia no banco. E será que você tem aí, eu lembro, era 15 mil reais. Será que você tem 15 mil reais? Mas pode ser parcelado. Você faz agora. Não, primeiro falou, qual que é seu banco? E eu estava caindo, doutor, e eu estava assim, desatento, pensando, né? Então, quase fui uma vítima. Quer dizer, não ia não, porque o golpista não ia achar esse dinheiro que eu não tinha. Então, o que acontece? E eu fui caindo. Qual é o seu banco? Eu dei o nome do banco. Eu tenho isso, tal. Você tem tal banco? Tem. Conta, tal. Então tem como você me fazer um Pix? Aí eu entrei em contato, que não deu tempo. Eu entrei em contato com o delegado aqui, de Campos do Jordão, e comecei a conversar com o golpista e com o delegado tentando puxar ao máximo disso, das informações, né? E estava na ocasião, tinha um congresso que estava sendo realizado, tal. O cara sabia até que tinha um congresso, porque ele falou, eu estou aqui no congresso. Eu falei, poxa. Eu falei, pô, aí você vê, né? Bom, o prefeito não ia me pedir dinheiro, não. Bom, mas enfim.
obviamente que as pessoas elas estão um pouco desatentas, porque o golpista ele está municiado de informações e é esperto, ele vai te conduzindo, né? E aí eu imagino que tem muitas pessoas que caem nesses golpes, né? Lamentavelmente caem, são pessoas ingênuas, muitas vezes, pessoas simples, que têm um pouquinho de dinheiro e recebem ligações, né? Ligações pedindo ajuda, como você falou, se passando por filhos, parentes, isso é também muito comum, tem né? Sequestro aí, né? O falso sequestro, falsa batida de trânsito, tudo isso é comum, né? E também tem a clonagem do WhatsApp, clonagem do Instagram, clonagem do Facebook, e a pessoa se passa pelo próprio, né? Utilizando a sua imagem. Então vamos lá. Isso também é uma outra dica de segurança para os tribuneiros. Por favor, para o pessoal olhe para a sua câmera exclusiva. Opa, aqui. Que legal. Já faz a dica, já dá a dica aí para a sociedade. Aí, que doutor. bacana. Vamos lá. Vamos dar a dica. Todo mundo tem o WhatsApp, eu também tenho, adoro o WhatsApp, uma coisa que a gente não pode mais ver sem. E tem outros tipos de aplicativos de comunicação de outras marcas. E ali nós costumamos colocar a nossa fotografia, não é verdade? Bom, deixem a sua fotografia visível apenas para os seus contatos. Porque existem programas de computadores que pescam informações na rede social, jogando números aleatoriamente, números de telefone celular no WhatsApp, e vão identificar alguém. Aqueles que têm foto, muitas vezes tem a foto e tem o nome. A pessoa quer se mostrar, coloca a foto, uma foto muito bonita, e coloca embaixo lá, por exemplo, Fernando, meu caso aqui. Bom, aquele que aleatoriamente descobriu o meu telefone celular já tem o meu número, já tem o meu nome e já tem a minha foto. Caramba, o que ele faz com isso? Ele pega um outro chip de telefone celular, um outro número, coloca a minha foto lá, coloca Fernando lá e começa a ligar para a minha agenda. Como é que ele descobre a minha agenda? Bom, esse também é uma outra situação gravíssima de vazamento de banco de dados. Os bancos de dados que estão por aí, em todas as lojas, bancos, isso também vaza. Isso é um produto riquíssimo de alto valor agregado que tem um mercado, vazamento de dados, de bancos de dados, melhor dizendo. Bom, vão descobrir num banco de dados qualquer que eu estou lá. E vão descobrir também a minha agenda, porque muitas vezes ela fica circulando por aí. E vão ligar para pessoas ligadas a mim. E essas pessoas que receberem uma mensagem de um número que não é o meu, mas tem a minha foto e tem ali o meu nome embaixo, vão acreditar que sou eu. E eu começo a conversar com elas de uma maneira simples, como todo mundo faz, como vai, como você está, estou com um problema aqui, me ajuda, porque olha, o meu celular eu troquei, porque o outro deu problema, esse é meu chip provisório ou permanente, estou aqui. E começa a envolver naquele procedimento de enganar, como eu disse, usando de um artifício, e vai pedir dinheiro para você para pagar uma conta. E às vezes até manda um boleto, viu, Sérgio? Um boleto, ali com o código de barras para a pessoa pagar. E a pessoa acredita. E paga, até descobrir que foi envolvido num golpe, e aí o prejuízo já foi. Então vamos preservar os nossos dados pessoais, as nossas imagens, para que não fiquem à mercê de poderosos programas de computador que vasculham a rede buscando coisas da nossa vida privada. Fica a dica. E aí a vítima, qual o próximo passo? Ela deve fazer um boletim de ocorrência, doutor? Sempre. Vamos lá. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é a principal ferramenta da Polícia Civil de São Paulo. É ali onde nós armazenamos, coletamos e depois armazenamos informações valiosas sobre a vida da pessoa, os fatos que aconteceram e a sua qualificação. Então nós temos tudo informado ali. E características de infrações penais. Dia, horário, local, modus operandi, que vai facilitar a vida do investigador. Os casos são investigados. Queria deixar claro a todos vocês que os casos são investigados, mas não são investigados um a um, são investigados em bloco. Sobretudo os crimes contra o patrimônio, porque existem um grande número de crimes contra o patrimônio. Sobretudo uma região como a nossa aqui, poderosa, com grande contingência populacional. E aí nós reunimos os casos de furto e vamos investigar em bloco. Vamos criar condições que criem similitudes
entre os casos, aí o investigador consegue fazer um caminho e descobrir a quadrilha. E aí, numa investigação formal, inquérito policial, se obtém mandados de busca, prisões temporárias e quadrilhas são tiradas de circulação. Falei aqui para o Sérgio hoje, nos últimos 15 dias foram quase 50 mandados de busca cumpridos aqui pelas nossas equipes nas 10 cidades da região de Taubaté. Isso sem contar nas outras seccionais aqui do DEINTER 1, que é liderado pelo Dr. Múcio, um diretor exemplar, muito inteligente, e que é estrategista, e que coordena aqui as 6 seccionais do DEINTER 1. Então nós temos essa diretriz dele e executamos, queremos sim fazer frente à criminalidade, mas com organização. Quer dizer, quem é organizado é o Estado. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, que aula, hein? Ficamos muito felizes sempre quando temos assim o doutor Fernando aqui conosco, prestando aí um serviço de utilidade pública, dicas a você para que você possa se precaver melhor, para que você esteja atento, né? É muito importante. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo aí a Campos do Jordão, sempre. Por favor, venha, tente descansar um pouco aí, se tiver um tempinho para descansar. Nós temos lá o Arnold, lá, nossos parceiros, Hotel Savoy Excelência, aonde o Hélio Bressan também, né, se hospedou aí recentemente, nosso amigo, irmão, delegado Hélio Bressan, que hoje ele foi seccional aí de Taboão da Serra, né? E hoje ele é um nome difícil que ele falou, pô, o nome é grande, viu? Tomara que o salário seja o mesmo. Porque é delegado-chefe... Da Assessoria Policial Civil da Alesp. Da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá curtindo lá, viu? Tá. Porque agora ele tá aí do lado dos deputados ali, tá curtindo ali a nova atuação. Um cara exemplar. E, doutor, muito obrigado. Obrigado de coração pela sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo ao TribunaCast, a Campos do Jordão. Muito boa sorte aí na seccional de Taubaté. Conte conosco, né, no que precisar. Você que não viu ainda a Tribuna, o Jornal A Tribuna, tem um pouco da história aí. Só um pouquinho, viu? Porque quanto tempo de carreira, doutor? Na Polícia Civil são 31 anos, mas no estado de São Paulo já são 44 como servidor público. 44 como servidor público, aí mais de 30 anos na polícia aí, né? E a gente fica muito feliz com a tua presença. Eu espero que, quando você tiver um tempinho, possa retornar aqui para a gente sempre estar posicionando os nossos tribuneiros e tribuneiras, né, sobre questões que são relacionadas à segurança pública. Ok, doutor? Muitíssimo obrigado pelo convite, Sérgio. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigado, Cata Preta, aí, pela infraestrutura impecável. Opa. Deixar meu abraço a toda a região do Vale do Paraíba. Deixar meu abraço aqui a todos os policiais civis, militares da Guarda Municipal, policiais penais, policiais rodoviários federais, policiais federais. Todos vocês são heróis. Confiem na sua polícia. Acreditem, organizado é o Estado. TribunaCast vai ficando por aqui. Obrigado a você, em especial a audiência aí. Não esqueça, entre lá nas nossas plataformas digitais. Vejam os programas aí. Vejam todos os programas que nós estamos realizando aqui. Manda a sua sugestão para o delegado também. Manda para a gente que a gente rebate para o delegado também. O que você acha que está precisando aí? O que dá para ser melhorado, tá? Faça elogios também, a gente gosta de elogios, saber como é que tá aí, né, nesse parâmetro todo aí. A gente pode dar paulada também na gente aqui no TribunaCast, que a gente consegue sair assim pela tangente, mas a gente sempre está respondendo vocês aí. Tribuneiros, até a próxima aí, um beijo no coração de todos vocês aí, um grande abraço e obrigado.